Olá, meus amigos do Face, tudo bem com vocês? Eu sou o Vando Silva, psicólogo, e hoje eu quero trazer um conteúdo para você que pode te ajudar a parar de ser um procrastinador, a parar de cometer esse vício de procrastinar. O ato de procrastinar, ele é entendido como aquele que é o ato de deixar para depois, o ato de postergar, né? E eu quero te mostrar dois fatores que contribuem para que a gente seja assim, né? Procrastinadores viciados. E o que é que a psicologia tem a dizer sobre o ato de procrastinar? Qual é a consequência que a gente tem por procrastinar, por exemplo, na nossa saúde? Qual é a consequência que isso traz para a nossa saúde? Qual é a consequência que o ato de procrastinar traz para o nosso profissional? Um dos fatores que podem ajudar a gente a compreender o ato de procrastinar é o fato de que os nossos ancestrais não tinham a preocupação, por exemplo, de pagar contas, não tinham a preocupação de pagar metas, de atingir metas. Então perceba que pode estar no sangue, pode ser um fator genético o ato de procrastinar. Esse é um estudo que foi feito por uma universidade do Colorado, nos Estados Unidos. O segundo fator que pode fazer com que a gente compreenda o ato de procrastinar é a natureza da tarefa. Que a gente entenda um pouco mais sobre o comportamento de procrastinar é o fato da natureza da tarefa. Se aquilo que a gente tem que fazer é muito chato ou não chama muito a nossa atenção, ou seja, se aquilo que a gente tem que fazer é chato ou não traz uma consequência agradável para nós, a gente deixa de fazer aquilo, né? A gente deixa de executar aquela tarefa. Como é o caso, por exemplo, de muitas pessoas que têm que estudar para a prova. O que a gente faz quando a gente tem que estudar para a prova? A gente deixa para estudar na última hora, né? Ou seja, as consequências do ato de estudar não são imediatas ao nosso comportamento, né? Então, o que acontece? A gente vai deixando essa tarefa para depois. Um outro fator que a gente precisa saber e entender para o nosso comportamento de procrastinar é o fato de que nós somos movidos pelas consequências imediatas do nosso comportamento. Uma das principais consequências do ato de procrastinar é o aumento do estresse. Por quê? Porque vamos usar o exemplo do cara que deixou de estudar, né? Que deixou para estudar na última hora. O que aconteceu com essa pessoa? Ela teve um aumento no nível de estresse, porque ela teve que dedicar mais tempo ao estudar sob pressão, por exemplo, né? Então, essa pessoa ela teve um aumento do estresse. O que pode acontecer? Dores de cabeça, dores no estômago. Então essas é uma das principais consequências do ato de procrastinar. Uma das consequências ruins do ato de procrastinar pode ser o profissional. Você, por exemplo, chega atrasado todos os dias no trabalho porque perdeu um tempinho ali olhando as novidades no Facebook. E isso pode contribuir para que o seu patrão, por exemplo, te dê uma chamada, né, ali antes de você começar a trabalhar. Essas são as duas consequências que podem, consequências ruins, que podem acontecer do ato de você procrastinar. Uma delas é física, ou seja, o aumento do estresse, dores de cabeça, dores no estômago. E a segunda delas, uma consequência profissional, ou seja, uma bronca do chefe, enfim. Existem alguns comportamentos que a gente sempre deixa para depois. Por exemplo, os nossos exames de rotina, as nossas idas ao médico, exercícios físicos. Eu quero te dar uma dica muito importante que pode te ajudar a ser menos procrastinador nessas tarefas que eu acabei de dizer, por exemplo. É claro que a dica que eu quero te dar, ela vale, se você souber aplicar, ela vai valer para diferentes comportamentos que você queira atingir. Mas eu estou dando como exemplo o fato de você deixar para depois os seus exames de rotina, deixar para depois a sua ida ao médico. A gente precisa entender que, primeiro, o nosso comportamento ele é movido pelas consequências imediatas. Ou seja, a gente sempre se comporta porque a gente quer ter as consequências imediatas. Está no nosso sangue. A gente precisa das consequências imediatas para poder se comportar. Então, eu quero mostrar para você 3 fatores que contribuem para que você possa deixar de ser um procrastinador. O primeiro deles é o gatilho, o segundo a rotina e a terceira consequência, por exemplo. Gatilho. O gatilho é aquilo que te aponta para a tarefa que você vai fazer. Vamos supor que, em primeiro lugar, logo pela manhã,
você vai caminhar. Então você precisa ter um gatilho todos os dias de manhã, que seja um café quente, um cereal, por exemplo. Você vai estabelecer um estímulo ali que vai te favorecer, que aconteça aquele comportamento que você precisa executar. O segundo comportamento, o segundo fator para te ajudar a ser menos procrastinador é a rotina. Por consequência do gatilho que você vai implantar, automaticamente você vai entrar em uma rotina comportamental, né? O terceiro é a consequência do comportamento. Você precisa ter uma consequência, por exemplo, para que você associe aquele comportamento da rotina que você vai executar, para que você associe aquele comportamento a uma consequência que seja agradável para você. Digamos que você, após caminhar, após fazer o seu exercício físico, você chega em casa e toma um banho relaxante, por exemplo. Essa é uma consequência que é agradável para o seu comportamento de ir caminhar. Então perceba, você precisa entender e executar 3 fatores para deixar de ser um procrastinador. Eu espero que com esse vídeo eu possa ter te ajudado a ser menos procrastinador.